Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasa de Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribô, todas as glórias são aos devotos reunidos, e nesta aula de hoje falaremos o capítulo 22 do canto 11, Srimad Bhagavatam, intitulado Enumeração dos Elementos da Criação Material. Esse capítulo, ele enumera e categoriza os elementos naturais. Ele explica a diferença entre as naturezas masculina e feminina e descreve o nascimento e a morte. Há muitas opiniões quanto ao número dos elementos materiais, mas essa diferença de opiniões, provocada pela influência da energia ilusória, não é ilógica. Todos os elementos da natureza existem em toda a parte. Logo, autoridades que aceitaram a potência ilusória da Suprema Personalidade talvez proponham uma variedade de teorias para ela. A insuperável energia ilusória de Deus é a causa fundamental de seus argumentos mutuamente contraditórios. Não há diferença entre o desfrutador último e o controlador supremo. Portanto, não faz sentido pressupor qualquer distinção entre eles. O conhecimento comum é apenas uma qualidade da natureza material, não propriamente da alma. A substância bruta da natureza material é designada de acordo com suas diferentes fases. No modo da bondade, ela é conhecida como conhecimento, no modo da paixão como atividade e no modo da escuridão como ignorância. Tempo é outro nome da Suprema Personalidade de Deus, e outro nome para a propensão material é Sutra ou Mahatattva. Os 25 elementos da natureza são o Senhor, a natureza, o Mahatattva, o falso ego, o éter, o ar, o fogo, a água, a terra, os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua, a pele, a fala, as mãos, os pés, os órgãos genitais, o ânus, a mente, o som, o tato, a forma, o sabor e o cheiro. A imanifesta personalidade suprema apenas olha de relance para a natureza. A natureza material que está sob o controle do Senhor Supremo, então assume as formas das causas e efeitos e executa a criação, manutenção e destruição do mundo material. Mesmo que o Purusha, o Senhor, e a Prakriti, matéria, pareçam não diferentes à visão superficial, existe uma diferença fundamental entre os dois. A criação material é produto dos modos da Prakriti, e sua qualidade é a transformação.
As entidades vivas que são hostis à suprema personalidade de Deus assumem e abandonam várias espécies de corpos materiais por intermédio de seu próprio trabalho material. Mas aqueles que desconhecem o eu, por estarem confundidos pela ilusão, não compreendem esse ponto. A mente, que está repleta de ideias acerca do trabalho fruitivo, simplesmente leva os sentidos consigo de um corpo para outro, enquanto a alma vai junto. No entanto, porque está 100% absorta em gozo dos sentidos, a alma condicionada não consegue lembrar sua existência passada. O corpo passa por 9 fases de manifestação, que são decorrentes da associação com as qualidades da natureza material. Essas fases denominam-se fecundação, gestação, nascimento, infância, juventude, maturidade, meia-idade, velhice e morte. Da morte de seu pai e do nascimento de seu filho, o indivíduo pode facilmente compreender a ascensão e queda do próprio corpo. A alma, que é o observador, é diferente deste corpo. Mas quando não existe conhecimento dos fatos verdadeiros, a entidade viva, confundida pelos objetos do gozo dos sentidos, alcança seu destino dentro do ciclo da existência material. Dessa maneira, a entidade viva divaga continuamente sob o encanto do trabalho material, nascendo, ora como sábio ou semideus, quando nela predomina o modo da bondade, ora entre os demônios ou seres humanos, quando a influência predominante é o modo da paixão, ora nas espécies fantasmas, espíritos ou animais, quando é o modo da ignorância que predomina. A alma espiritual não se entrega ao desfrute dos objetos dos sentidos. Ao contrário, os sentidos é que executam essa atividade. O ser vivo, portanto, não tem verdadeira necessidade de prazeres para satisfazer os sentidos. Com exceção daquelas personalidades pacíficas que se refugiaram nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e se dedicam ao dever divino de seu serviço, todos, incluindo os pretensos eruditos, são inevitavelmente subjugados pela todo-poderosa natureza material. Então aqui terminamos o resumo, desse capítulo e vamos dar início aqui ao primeiro verso. Então, Uddhava indagou ao Senhor Krishna: meu querido Senhor, ó Mestre do Universo, quantos diferentes elementos da criação foram enumerados pelos grandes sábios? Eu te ouvi pessoalmente descrever um total de 28, que são Deus, a alma jiva, o Mahatattva, o falso ego, os 5 elementos grosseiros, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos sutis de percepção e os 3 modos da natureza. Mas algumas autoridades dizem que há 26 elementos, enquanto outras citam 25, 7, 9, 6, 4 ou 11, e ainda outras dizem que são 17, 16 ou 13. Que tinha em mente cada um desses sábios quando calculou os elementos da criação de tão diferentes maneiras? Ó Eterno Supremo, por favor, explica-me isto. Então o Senhor Krishna respondeu:
Porque todos os elementos materiais estão presentes em toda a parte, faz sentido o fato de que diferentes brahmanas eruditos tenham nos analisado de diferentes maneiras. Todos esses filósofos falaram sob o abrigo de minha potência mística e por isso podiam dizer qualquer coisa sem contradizer a verdade. Quando os filósofos discutem dessa maneira, falando, eu prefiro analisar este caso específico de uma maneira diferente da tua, são apenas minhas próprias energias insuperáveis que estão impelindo suas divergências analíticas. Em decorrência da interação de minhas energias, surgem diferentes opiniões, mas para aqueles que fixaram sua inteligência em mim, controlando os sentidos, as diferenças de percepção desaparecem e, por conseguinte, remove-se a própria causa da discussão. Ou melhor, dentre os homens, porque elementos sutis e grosseiros entram uns nos outros, os filósofos podem calcular o número dos elementos materiais básicos de diferentes maneiras, segundo seu desejo pessoal. Todos os elementos materiais sutis estão, na verdade, presentes dentro de seus efeitos grosseiros. Do mesmo modo, todos os elementos grosseiros estão presentes dentro de suas causas sutis, pois a criação material ocorre devido à manifestação progressiva dos elementos, a partir dos sutis para os grosseiros. Dessa forma, podemos encontrar todos os elementos materiais dentro de qualquer elemento em particular. Portanto, sem considerar qual desses pensadores está falando, nem se em seus cálculos eles incluem os elementos materiais dentro de suas causas sutis anteriores, ou então dentro de seus produtos manifestos subsequentes, aceito suas conclusões como autorizadas, porque sempre se pode dar uma explicação lógica para cada uma das diferentes teorias. Porque alguém que tem estado coberto pela ignorância desde tempos imemoriais não é capaz de efetuar sua própria autorrealização, deve haver alguma outra personalidade que tenha conhecimento concreto acerca da verdade absoluta e possa revelar-lhe este conhecimento. De acordo com o conhecimento no modo material da bondade, não existe diferença qualitativa entre a entidade viva e o controlador supremo. Imaginar semelhante diferença qualitativa entre eles é especulação inútil. A natureza existe originalmente como o equilíbrio entre os três modos materiais que pertencem apenas à natureza e não à alma espiritual transcendental. Estes modos, bondade, paixão e ignorância, são as causas eficientes da criação, manutenção e destruição deste universo. Neste mundo, identifica-se o modo da bondade como o conhecimento, o modo da paixão como o trabalho frutivo e o modo da escuridão como a ignorância. Percebe-se o tempo como a interação agitada dos modos materiais, e a corporificação da totalidade da propensão funcional é o Sutra primordial ou Mahatattva. Classifiquei os elementos básicos em 9, a saber, a alma desfrutadora,
a natureza, sua manifestação primordial do Mahatattva, o falso ego, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Audição, tato, visão e paladar são os 5 sentidos para adquirir conhecimento. Meu querido Uddhava, e a fala, as mãos, os órgãos genitais, o ânus e as pernas constituem os 5 sentidos funcionais. A mente pertence a ambas categorias. Som, toque, sabor, cheiro e forma são os objetos dos sentidos para adquirir conhecimento. E movimento, fala, excreção e manufaturação constituem as funções básicas dos sentidos funcionais. No princípio da criação, a natureza assume, através dos modos da bondade, paixão e ignorância, a forma da corporificação de todas as causas sutis e manifestações grosseiras dentro do universo. A Suprema Personalidade de Deus não entra na interação da manifestação material, mas apenas lança seu olhar para a natureza. Os elementos materiais, encabeçados pelo Mahatattva, após sofrerem uma transformação, recebem, mediante o olhar do Senhor Supremo, suas potências específicas e, sendo amalgamados pelo poder da natureza, criam o ovo universal. De acordo com alguns filósofos, há 7 elementos a saber: terra, água, fogo, ar e éter, bem como a alma espiritual consciente e a alma suprema, que é a base tanto dos elementos materiais quanto da alma espiritual ordinária. Segundo essa teoria, o corpo, os sentidos, o ar vital e todos os fenômenos materiais são produzidos desses 7 elementos. Outros filósofos afirmam que há 6 elementos: os 5 elementos físicos, terra, água, fogo, ar e éter, e o 6º elemento, a Suprema Personalidade de Deus. Esse Senhor Supremo, dotado dos elementos que ele gerou de si mesmo, cria este universo e então pessoalmente entra nele. Alguns filósofos propõem a existência de 4 elementos básicos, dos quais 3, fogo, água e terra, emanam do 4º, o eu. Uma vez existindo esses elementos, produzem a manifestação cósmica, na qual se efetua toda a criação material. Alguns calculam a existência de 17 elementos básicos, a saber, os 5 elementos grosseiros, os 5 objetos de percepção, os 5 órgãos dos sentidos, a mente e a alma como o 17º elemento. Segundo o cálculo de 16 elementos, a única diferença em relação à teoria anterior é que a alma é identificada com a mente. Se pensamos em termos de 5 elementos físicos, 5 sentidos, a mente, a alma individual e o Senhor Supremo, existem 13 elementos. Ao contarmos 11, a alma, os elementos grosseiros e os sentidos. 8 elementos grosseiros e sutis, mais o Senhor Supremo, fariam 9. Desse modo, grandes filósofos
analisaram os elementos materiais de muitas maneiras diferentes. Todas as suas propostas são razoáveis, pois são apresentadas com extensa lógica. De fato, espera-se tal brilho filosófico de homens deveras eruditos. Assim, Sri Uddhava perguntou: embora a natureza e a entidade viva, por constituição, sejam distintas, ó Senhor Krishna, parece não haver diferença entre elas, porque as encontramos uma dentro da outra. Dessa maneira, a alma parece estar dentro da natureza e a natureza dentro da alma. Ó Krishna de olhos de lótus, ó Senhor onisciente, faze o favor de extirpar esta grande dúvida de meu coração com tuas próprias palavras, que exibem tua grande habilidade em raciocinar. Somente de ti surge o conhecimento dos seres vivos, e por tua potência este conhecimento é roubado. De fato, ninguém, senão tu, pode compreender a verdadeira natureza de tua potência ilusória. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó melhor dentre os homens, a natureza material e seu desfrutador são claramente distintos. Esta criação manifesta passa por constante transformação, devido ao fato de estar fundamentada na agitação dos modos da natureza. Meu querido Uddhava, minha energia material, que consiste em 3 modos e que age através deles, manifesta as variedades da criação, bem como variedades de consciência para percebê-las. Compreende-se o resultado manifesto da transformação material em 3 aspectos, que são os aspectos adiátmico, adidêvico e adibáltico. A visão, a forma visível e a imagem refletida do sol dentro da abertura do olho funcionam todos juntos para se revelar um ao outro. Mas o sol original que está no céu é auto-manifesto. De igual maneira, a alma suprema, a causa original de todas as entidades, que se encontra à parte de todas elas, age através da iluminação de sua própria experiência transcendental como a fonte última de manifestação de todos os objetos que se manifestam mutuamente. De modo semelhante, podem-se analisar todos os órgãos dos sentidos, a saber, a pele, os ouvidos, os olhos, a língua e o nariz, bem como as funções do corpo sutil, a saber, a consciência condicionada, a mente, a inteligência e o falso ego, em termos da distinção entre sentido, objeto de percepção e deidade predominante. Quando os 3 modos da natureza são agitados, a transformação resultante aparece como o elemento falso ego em 3 fases: bondade, paixão e ignorância. Gerado do Mahatattva, que é ele mesmo produzido do Pradana e manifesto, este falso ego torna-se a causa de toda a ilusão e dualidades materiais. O argumento especulativo dos filósofos, quando diz, este mundo é real, o outro diz, não, ele não é real. Então, esses argumentos, baseiam-se em conhecimento incompleto a respeito da alma suprema e visa apenas compreender as dualidades materiais. Embora tal argumento seja inútil,
aqueles que desviaram sua atenção de mim, que sou seu verdadeiro eu, são incapazes de abandoná-lo. Sri Uddhava disse: ó Mestre Supremo, a inteligência daqueles que se dedicam às atividades fruitivas com certeza se desviou de ti. Faze o favor de explicar-me como tais pessoas aceitam corpos superiores e inferiores por meio de suas atividades materialistas e depois abandonam tais corpos. Ó Govinda, esse assunto é muito difícil para os tolos compreenderem. Sendo enganados pela ilusão neste mundo, eles, em geral, não se tornam conscientes desses fatos. O Senhor Krishna disse: a mente material dos homens é moldada pelas reações do trabalho fruitivo. Junto com os 5 sentidos, ela viaja de um corpo material para outro. Embora diferente dessa mente, a alma espiritual a segue. A mente, presa às reações do trabalho fruitivo, sempre medita nos objetos dos sentidos, tanto aqueles que são vistos neste mundo, quanto aqueles sobre os quais se ouve falar na literatura védica. Por conseguinte, a mente parece que vem a ser e que depois sofre aniquilação junto com seus objetos de percepção, e dessa maneira se perde sua capacidade de distinguir entre passado e futuro. Ao passar do corpo atual para o próximo corpo, criado por seu próprio karma, a entidade viva absorve-se nas sensações agradáveis e dolorosas do novo corpo e esquece por completo a experiência do corpo anterior. Este esquecimento total de sua identidade material anterior, causado por uma razão ou outra, chama-se morte. Ó caridosíssimo Uddhava, o que chamam nascimento é apenas a identificação total da alma condicionada com seu novo corpo. Ela aceita o novo corpo, assim como alguém aceita sem ressalvas a experiência de um sonho ou fantasia como realidade. Assim como alguém que experimenta um sonho ou devaneio não se lembra de seus sonhos ou devaneios anteriores, a alma condicionada, situada em seu corpo atual, embora tenha existido antes dele, pensa que só recentemente veio a existir. Porque a mente, que é o lugar de repouso dos sentidos, criou a identificação com um novo corpo, a variedade material, sob a forma das classes alta, média e baixa, parece estar presente dentro da realidade da alma. O eu torna-se, pois, o criador da dualidade externa e interna, assim como um homem que gera um mau filho. Meu querido Uddhava, os corpos materiais estão sempre passando por criação e destruição decorrentes da força do tempo, cuja rapidez é imperceptível. Porém, em virtude da sutil natureza do tempo, ninguém vê isso. As diferentes fases de transformação de todos os corpos materiais ocorrem assim como aquelas da chama de uma vela, da corrente de um rio ou dos frutos de uma árvore. Embora a iluminação da lamparina consista em inúmeros raios de luz
que sofrem constante criação, transformação e destruição, alguém com inteligência ilusória erroneamente diz: "Ah, esta luz ainda está brilhando." Ao observarmos um rio que flui, a água sempre nova passa e vai embora. Mas ainda assim, vendo o mesmo ponto no rio, um tolo afirma: "Esta é a água do rio." E, embora o corpo material do ser humano sofra constante transformação, aqueles que apenas desperdiçam suas vidas equivocadamente pensam e dizem que cada fase particular do corpo é a real identidade do ser. A entidade viva, de fato, não nasce da semente das atividades passadas, nem sendo imortal, morre. Em virtude da ilusão, o ser vivo parece nascer e morrer, assim como o fogo em conexão com a lenha parece começar e depois cessar sua existência. Fecundação, gestação, nascimento, infância, meninice, juventude, meia-idade, velhice e morte são as 9 idades do corpo. Embora o corpo material seja diferente do eu, devido à ignorância decorrente da associação material, a entidade viva equivocadamente se identifica com as condições corpóreas superiores e inferiores. Às vezes, contudo, alguém afortunado é capaz de abandonar semelhante invenção mental. Devido à morte do próprio pai ou avô, a pessoa pode deduzir a própria morte, e devido ao nascimento do filho, ela pode compreender a condição de seu próprio nascimento. Quem assim compreende de modo realista a criação e destruição dos corpos materiais, já não está sujeito a essas dualidades. Quem observa como uma árvore nasce da semente e como ela morre depois de atingir a maturidade, de certo permanece um observador à parte da árvore. Da mesma forma, a testemunha do nascimento e da morte do corpo material permanece à parte dele. O homem sem inteligência, incapaz de distinguir-se da natureza material, pensa que a natureza é real. Devido ao contato com ela, tal homem fica completamente confuso e entra no ciclo de existência material. Forçada a viver divagando, como reação a seu trabalho fruitivo, a alma condicionada, em virtude do contato com o modo da bondade, nasce entre os sábios ou semideuses. Mediante o contato com o modo da paixão, ela se torna um demônio ou ser humano. E devido à associação com o modo da ignorância, ela nasce como fantasma ou animal. Assim como uma pessoa às vezes imita o trem que está dançando e cantando, da mesma forma, a alma, embora jamais seja o agente das atividades materiais, deixa-se encantar pela inteligência material e é assim forçada a imitar suas qualidades. Assim como as árvores, em seu reflexo na água agitada, parecem tremer, ou como a terra parece girar para alguém que revirou os olhos, ou como o mundo de fantasia ou sonho parece real, ó descendente de Dasharta, da mesma forma, a vida material da alma, sua experiência de gozo dos sentidos, é de fato falsa.
Assim como as experiências de um sonho desagradável não desaparecem, do mesmo modo, para quem está meditando no gozo dos sentidos, a vida material, embora careça de existência real, nunca se esvai. Portanto, ó Uddhava, não tentes com os sentidos materiais desfrutar o gozo dos sentidos. Vê como a ilusão baseada nas dualidades materiais impede que a pessoa realize o eu. Embora negligenciado, insultado, ridicularizado ou invejado por homens perversos, ou embora repetidas vezes agitado por pessoas ignorantes que o surrem, amarrem-no, privem-no de sua ocupação, cuspam nele, ou o contaminem com urina, quem deseja a meta mais elevada da vida, apesar de todas essas dificuldades, usar a inteligência para manter-se seguro na plataforma espiritual. Sri Uddhava disse, ó melhor de todos os oradores, faze o favor de explicar-me como posso entender isso de maneira adequada. Ó alma do universo, o condicionamento da própria personalidade na vida material é muito forte e por isso é dificílimo, mesmo para homens eruditos, tolerar as ofensas que pessoas ignorantes cometem contra eles. Só teus devotos, que estão fixos em teu serviço amoroso e que alcançaram a paz devido ao fato de residirem em teus pés de lótus, é que são capazes de tolerar tais ofensas. Então aqui, né, terminamos esse capítulo 22 do canto 11, os elementos da criação material, e vemos aqui, né, Krishna descrever os diferentes métodos de filosofia e mostrando como que a alma se enreda nessa energia ilusória, de modo que o Bhagavata, né, ele é essa revelação, para entendermos tudo isso que está nos acontecendo nesse momento atual, porém através da autoridade de Krishna, que é a única pessoa que realmente poderia, né, revelar toda essa mística da natureza material em relação à alma espiritual, nos dá, né, esse conforto aqui para que possamos viver nesse mundo entendendo o sentido de tudo que é isso. E aqui, no último verso aqui, né, o Uddhava continua perguntando como, assim, vai se aprofundar em como a alma vai se libertar dessa natureza, né, material. Porque ele está dizendo aqui, né, que o condicionamento da personalidade na vida material é muito forte. E que por isso é dificílimo, mesmo para as pessoas eruditas, né, que têm todas essas filosofias aqui, né, diferentes filosofias, consigam, né, tolerar as ofensas das pessoas ignorantes que cometem contra ele. Mas, né, Krishna, no próximo capítulo, vai explicando, né, assim, para nós toda essa mística de sair dessa energia material, na qual ele classificou aqui nesse capítulo, né, muito bem definido como os elementos da criação material, para entendermos direitinho os constituintes dessa energia que estamos vivendo agora, e também, a partir desse conhecimento, nós nos situamos à parte como um observador, porém com a inteligência, né, unida a esse conhecimento divino, para seguirmos a nossa proposta interna de nos liberar desse sonho, né, dessa energia ilusória, e pararmos de tentar desfrutar com os nossos sentidos, os objetos dos sentidos, e viver assim completamente inconsciente, sendo assim manipulado pelos três modos da natureza.
Logo, Krishna, ele pretende que nós ascensionemos a nossa consciência para uma posição além dos 3 modos da natureza e sejamos assim libertos, né? Livres da influência dessa condição que se torna tipo uma prisão material. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? E leiam de novo, ouçam de novo, né? Isso aqui que é sempre bom para a nossa mente ficar, né, ciente de onde estamos e que energias atuam à nossa volta. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.